Pega uma escala, uma régua de 100 centímetros, tá? Você tem, no 0, você tem instinto puro. No 100, você tem intuição pura. No 50, razão. Nós todos somos criados como uma massinha de energia, uma centelha divina, né? Que tem o instinto puro. A gente vai por aprendizado. Então, no instinto, você quer sobreviver. A única coisa que você tem é sobreviver. Para sobreviver, você tem que dominar o meio. Então, você trabalha todas as facetas do egoísmo. Não importa o que você tenha que fazer, você tem que sobreviver. E para isso, você precisa dominar o meio. À medida em que você se desloca na direção dos 50, vai ficando cada vez menos importante você só sobreviver. Quando você chega nos 50, você fala, puxa, eu queria viver, quero experimentar um pouco mais. A razão passa a ser maior do que o instinto. É quando você começa definitivamente a caminhar, é quando você desperta. A humanidade da Terra hoje está entre 25 e 30. Então nós temos uma predominância de instinto, porque a maioria sobrevive, a minoria vive. Mas a maioria de nós apenas sobrevive. É os 58%. Tá? Mas nós estamos caminhando em direção dos 50%. Quando a gente atinge 50%, a Terra é um planeta de regeneração pleno. Até lá ainda tem muita água para rolar. Mas isso se dá pela própria condição da evolução da sociedade, né? Sim, porque exato. Quanto mais a gente vai voltando para o passado, ano de 1500, ano, sei lá, século IX, X, as pessoas sobreviviam muito mais do que viviam, né? A grande massa da população. Mas olha, pensa bem, o pessoal que está hoje morando, o número de pessoas morando na rua de São Paulo disparou na pandemia. Sim, né? sim. A população foi de 15 mil para 28 mil, em 2 meses praticamente. Então, cresceu demais. Mas vamos pensar no pessoal que vive nesses guetos, embaixo de ponte, em comunidades mais primitivas, né, onde o crime organizado é que manda. Pessoal que está em regiões mais inacessíveis. Cada 40 segundos existe uma tentativa de suicídio, existe um suicídio na Terra. A cada 40 segundos. Isso é a estatística da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos alguém diz que morre. Fora os que tentam e não conseguem. É terrível isso. Você concorda? Quantas pessoas morrem por dia por ação contra si próprias, né? Você tem crianças que morrem de fome todos os dias. Então, isso é muito primitivo. Essas pessoas estão muito primitivas ainda. Estão lutando para sobreviver. Essa faceta que segura o planeta. Por que essas pessoas têm esse karma e outras estão aí vivendo muito bem, obrigada? Porque elas plantaram e estão colhendo. Não existe injustiça. A lei é plena, é correta, é justa. Porque ela se baseia no amor incondicional. Então, ninguém colhe o que não plantou. O Chico Xavier tem frases luminares. Essa é uma das que eu mais amo nele. Você só recebe o que é seu. Do jeito certo, do modo certo e na hora certa. O que é seu fica com você. Então, esses irmãos que estão passando por essas agruras muito graves, que a gente precisa se movimentar para ajudar mesmo, são pessoas que estão colhendo o que plantaram em encarnações anteriores. Isso não quer dizer que a gente fala assim, dane-se você, seu problema, está recebendo seu karma. Não, pelo contrário. É aí que a gente tem que exercer a fraternidade. Porque fora da fraternidade não há salvação. A única coisa que vai salvar a humanidade terrícola é a fraternidade. E a gente vai conviver, a gente vai ser convidado a viver momentos em que a gente vai testar isso. Se você não for fraterno, você não existe. Você vai morrer mesmo. Fraternidade é que vai salvar a humanidade terrícola. Mas aí você colocou alguns exemplos, né? Assim, as pessoas morarem na rua, morarem em regiões afastadas, regiões pobres e tal, áreas dominadas pelo crime. Você está colocando de uma certa forma, então, que talvez a própria condição de riqueza física mesmo, financeira da sociedade, faz com que as pessoas precisem viver num modo de sobrevivência. Então, sim, não tenha dúvida. E veja, pessoas que nascem com muita riqueza, que conseguem ficar muito ricas, tem que ter muito mais cuidado. Porque se elas não exercerem o desapego da matéria e não ajudarem tanto quanto puderem ajudar, na próxima encarnação elas são as que vão passar fome. São elas que vão viver nos guetos. Porque é tudo consequência. É aprendizado, é tentativa e erro, tentativa e erro. Você planta o que você bem entende, mas você vai ser obrigado a colher tudo que você plantou.
Então, nós temos que ser sábios e nos dirigir. Nossas ações têm que ser baseadas na lei da fraternidade. Eu tenho que fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. Senão, não rola, você não evolui, você continua que nem caranguejo, sabe, andando de lado. E já chegou a hora de parar. A Terra não vai suportar mais os caranguejos, né? Quem insistir em marcar passo vai para outra escola, de outro planeta, onde vai, da mesma forma, retomar a sua jornada. Agora, a nossa humanidade evoluiu em leis. Moralmente, ela pode não ter evoluído, mas leis evoluíram. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, os Estatutos de Proteção à Natureza, de proteção aos animais, nós crescemos muito, não só em tecnologia, não foi só a ciência que evoluiu. Filosoficamente, muito foi feito. Só precisa os 58% acordar. Se esses caras acordarem, acabou o jogo. Mas pelo que você está falando, a questão financeira do mundo, né, a questão de acesso aos recursos, tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida, fundamental. Mas agora, por exemplo, o que a pandemia fez foi empobrecer o mundo em pelo menos 10 anos. Desapego. Desapego. Solidariedade. Foi isso que ela veio ensinar. Os bens materiais são temporários, são transitórios. Você morre, você não leva nada. Mas a solidariedade que você praticou liberta teu espírito. Você tem, o outro está passando fome, divide. Foi isso que ela veio ensinar. Você tem, o outro está passando fome, divide. E agora eu já vi algumas teorias que diz que pode vir uma situação pior que vai agravar essa história aí. Você pode dizer sobre isso? Então, eles dizem que virão... o espanhol em 2016, ele falou assim, vieram os professores brandos, foram mortos, não foram ouvidos. Agora virão os professores duros. E serão 3 ceifadores. A pandemia é o primeiro ceifador. Nem acabou ainda, já estão... Tem guerra. Nem acabou ainda. nem aprenderam a lição, acabou, já fizeram outra. Mas é porque a gente não aprendeu a lição. Porque a gente... Ainda virão mais 2 ceifadores, entendeu? Ainda virão... Eu não acredito numa guerra mundial, realmente não acredito. Virão mais 2 ceifadores. A gente sabe que são movimentos tectônicos, de placas tectônicas. O outro... Sei lá, pode ser uma terceira pandemia, uma outra pandemia. Que o espanhol e a chilena falam desde 2014 de pandemias. Desde 2014. Aconteceu. Mas então vai ter um caso aí que vai ser terremoto. Maremoto ou tsunami. Talvez aquele Big lá de Los Angeles, então, todo mundo está esperando. Mudanças grandes acontecerão. Agora, eu estou preocupada com o terremoto da minha alma, com o tsunami da minha alma, porque é onde eu tenho acesso, onde eu tenho ação, onde eu não estou impotente, eu posso fazer. O que for me envolver, né, eu vou estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, todos nós, o corpo físico morre. Todos nós vamos morrer de alguma coisa. Nem que seja de panela, mas vamos morrer de alguma coisa. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com o terremoto de eu não aprender as lições que a vida tem me trazido. Eu estou preocupada com o tsunami das minhas emoções que me levam a não ser um ser harmônico. Isso eu tenho controle, isso eu posso mudar. Porque se acontecer um terremoto, eu não tenho ação sobre isso. Que vai acontecer? Vai acontecer sim. O mapa da Terra vai mudar significativamente. E você conseguiria nos orientar em como lidar com o tsunami das emoções, da nossa guerra interna? Então, é isso que é o autoconhecimento, né? Você só sabe que a tua casa tem um cano furado quando ele mancha a tua parede. Então, o que é que te irrita no outro? O que mais te irrita no outro? É o que está em você. Essa é a primeira sacada. Nossa, eu não suporto a pessoa mentirosa. Você está mentindo. Você mente. Analisa. A gente não tem que ser carrasco conosco, a gente tem que ser misericordioso conosco, mas não pode ser cúmplice. Você sabe que você tem um defeito? Começa a trabalhar esse defeito. Não precisa resolver tudo numa encarnação só, você não vai conseguir. Evolução não é sorrisal, que você joga no copo e ele dilui. Isso é bobagem, não é solúvel. Ela é paulatina, ela é gradativa, mas você tem que trabalhar definitivamente para obtê-la. Então, o que você considera ser o seu pior defeito? Eu torço pro Palmeiras. Então, filhinho, começa a olhar para outros times. Vai devagar, você chega lá. Eu sou palmeirense, por isso que eu posso falar sem problema nenhum. Mas você tem que saber o que te incomoda em você e começar a trabalhar para você vencer um. Vencer mudou uma coisa, já ganhou a tua encarnação, começa para o outro agora. Vai para outro campo. É assim que a gente evolui.
autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. São as 3 ferramentas que a gente precisa. Tá, então, se você pudesse colocar aqui alguma lição prática para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que estão interessadas em despertar, em trabalhar o autoconhecimento, o que você colocaria, então, assim, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer para buscar o despertar? Se olhar no espelho. Tem eu faço muito com os meus pacientes isso. Eu faço para eles fechar os olhos e tentar se visualizar o rosto com perfeição de detalhes. A minoria consegue. Então, se olhe bem dentro dos seus olhos e pergunte o que é que em mim me incomoda. O que é que me rouba a felicidade? Nunca são os outros. Ninguém me faz feliz. Ninguém me faz infeliz. Eu faço. Assuma a responsabilidade por você, pelos seus acertos e pelos seus erros. A partir desse instante que você assume as rédeas da sua vida, você começa a despertar. E aí, o que você tem que mais te incomoda? O que você não gostaria de ser? Começa a trabalhar nisso para deixar de ser. É ativo mesmo, é racionalizado mesmo. No início é razão, aí chega uma hora que passa a ser reflexo condicionado. A gente erra por reflexo condicionado e a gente se ensina a acertar por reflexo condicionado. É difícil? É claro. Se não fosse, todo mundo era angélico. E os anjos estão lá e nós estamos cá. E você acha que esse mesmo processo pode fazer parte de uma... Ou pode constituir, de repente, uma cura física de um problema? Eu tenho certeza disso. Todas as doenças advêm de erros que nós temos emocionais. Todas. Caiu um lenço aqui. Todas as doenças advêm de erros meio estranho. Meio estranho. Acontece. É anômalo. Todas as doenças advêm de erros emocionais que nós temos. Eu tive câncer. Em 2019, eu sempre tiro férias em março, o doutor Espel falou assim para mim, tire uma semana a menos e volte para fazer uma colonoscopia. Falei, tô com câncer. Fui em férias, deixei o exame marcado, fiz pimba, tava lá o danadinho. Primeiro, eu, lógico, né, sou médica, eu fiz todos os exames, já levei para o colega de turma, os exames prontos, né? E ele olhou, ele falou, Mônica, você já é o estadio mais alto, né? Não tem muito o que fazer, para você o tratamento é só paliativo e tal. Eu falei, você sabe que eu tenho responsabilidades, você acha que quanto tempo eu tenho antes de ficar incapacitado? Ele falou de 6 meses a 1 ano. Eu falei, cara, 6 meses a 1 ano. Qual câncer que era? Era um câncer de intestino. Câncer de intestino. Aí eu falei, 6 meses a 1 ano, não, era barra pesada, né? Aí eu estava trabalhando, a Sheliana falou assim para mim, converse com a fulana, uma colega médica, eu tinha uma equipe de 400 médicos que eu gerenciava, converse com a fulana e peça a indicação de um oncologista. Eu falei, hoje é um dia que ela não vem aqui, hoje é quarta-feira, ela não vem aqui, eu só vou ver ela semana que vem e eu não quero que ninguém saiba que eu estou com esse problema, porque eu quero trabalhar enquanto eu puder. Eu estou no banheiro, lavando a mão, a menina entra atrás de mim, eu falei, o que você está fazendo aqui hoje? Ela falou, não sei, eu estava indo para casa, apareci aqui, vou tomar um café. Eu falei, tá acontecendo um caso assim, 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 você tem alguma onco para indicar, porque ela trabalha na Beneficência Portuguesa? Tem, uma médica fantástica, realmente maravilhosa. Ela ligou para a colega, no dia seguinte eu estava na colega com todos os exames. Ela olhou, né, mesmo parecer ter 4, né? Eu falei, olha bem para mim, você acha que eu sou um caso terminal? Ela falou, não acho. Vamos biopsiar o meu pulmão? Eu falei, vamos biopsiar o pulmão. Eu acho que não é metástase que eu tenho no pulmão. Biopsiou, não era metástase, era inflamatório. Aí eu saí de um caso terminal para um caso curável. Meu tumor era muito pequeno, 2 centímetros só. Aí eu fiz 4 meses de químio e rádio e fiz cirurgias espirituais, obviamente eu fiz sim. Tomei homeopatia, porque tem homeopatia mundialmente testada chamada Viscum Album, que é muito boa para isso. Tratei o que eu devia, químio, rádio, mudei minha alimentação, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Meu tumor sumiu, eu curei. Eu estou há quase 3 anos sem evidência de imagem do meu tumor. Mas eu mudei. Por que dá tumor de colo? Vou falar com a Margarete, porque ela trabalha muito nisso, né? Somatização, ela falou para você ter medo de ser traída. Não traição homem e mulher. Traída no sentido maior, né? De ser traído em ideologia, em filosofia e tal. Você tem que mudar, você tem que começar a confiar. Você não confia, você não se entrega. Você não olha nos olhos das pessoas. Eu falei, cara, é verdade, né? Eu não olho ninguém nos olhos. Eu tenho Asperger, né? Eu comecei a mudar isso, trabalhar isso. Então, o tumor veio para me alertar de uma coisa patética, porque eu sempre preguei a fraternidade e eu
estava sempre com o pé atrás. E o tumor veio e me ajudou a vencer isso. Na hora que eu compreendi, eu fiz todos os tratamentos que eu tinha que fazer, mas eu tinha que tomar 2 anos de quimioterapia. Eu tomei 4 meses. E até hoje o tumor não voltou. Se voltar é porque eu voltei a ter erro. Né? Mas me ajudou a despertar. Então, mesmo as doenças autoimunes, que são doenças em que você se auto-sabota com uma intensidade extremada, você bate em você, você pega o chicotinho e fica se batendo, né? A doença autoimune é terrível. Estas doenças são as que mais facilmente respondem ao tratamento de terapia, além do tratamento médico, que você não deve abandonar, mas com uma terapia de autoconhecimento. Porque à medida em que você vai se perdoando, vai tirando a culpa de cima de você, você vai vencendo o autoimune. Ela vai continuar lá, só que ela fica dormente. Nós temos muitos casos com resposta extremamente positiva com isso.